Relato 312, a respeito das refeições. Comecei a dedicar como cozinheiro de Meishu-sama em 1948. No início, eu não tinha ideia sequer do que servir nas refeições. Entretanto, após cozinhar cerca de 2 ou 3 vezes, passei a conhecer seu gosto. Por ele ser de Tóquio, possuía o paladar característico das pessoas da região de Kanto. Após ter se mudado para o bairro de Shimizu, mesmo quando ele me pedia para preparar pratos que eu nunca havia feito antes, como, por exemplo, uma refeição chinesa completa, empenhava-me ao máximo e tentava oferecer-lhe o melhor possível, sem dizer que nunca a elaborara antes. O fato de eu não conseguir dizer "nunca fiz esse prato" era não somente por se tratar de uma solicitação de Meishu-sama, mas também pelo orgulho que eu sentia diante de um pedido que demonstrava confiança na minha capacidade. Assim sendo, busquei melhorar cada vez mais. Sempre que Meishu-sama viajava para a região de Kansai, eu o acompanhava. Quando as refeições eram realizadas em restaurantes de alta gastronomia, ele me deixava provar os mesmos pratos que ele experimentava. Tratava-se de uma especial consideração, através da qual ele desejava que eu me tornasse, o quanto antes, um cozinheiro de primeira qualidade. Eu ficava sempre atento e analisava os pratos enquanto os saboreava. Eu agia assim porque, voltando para casa, Meishu-sama costumava pedir: faça aquele prato que comemos naquele restaurante. Portanto, eu não podia ficar distraído. Dentre os pratos de que Meishu-sama gostava, a primeira coisa que me vem à mente é tempurá. Se eu havia servido tempurá em uma refeição, o natural seria no dia seguinte preparar o cardápio com outro prato. Todavia, quando eu procedia dessa forma, ele mandava um servidor me perguntar por que eu não servira tempurá. Se eu respondesse: já que servi esse prato ontem, hoje não posso repetir o cardápio, ele retrucava: só porque comi tempurá ontem, será que não posso comer hoje também? Tenho vontade de comer todos os dias aquilo de que eu gosto. Escreva imediatamente: Meishu-sama gosta de tempurá e cole no seu quarto. E assim o fiz. Disse também: quando eu mandar preparar determinado prato, continue fazendo até que eu o recuse. Dessa forma, quando eu servia tempurá à parte do cardápio, ele saboreava com gosto. Frequentemente, eu servia esse prato em separado. Meishu-sama apreciava especialmente tempurá de camarão, tainha e congro. Ele ficava muito contente quando havia tempurá de batata doce, acompanhado de verduras. Dentre estas, ele gostava muito de salsão. Meishu-sama adorava truta assada na brasa com sal. Desde a liberação anual da pesca desse peixe até o fim de outubro, quando Meishu-sama retornava de Hakone para Atami, servíamos-lhe trutas todas as noites. Quando estas eram oferecidas pelos fiéis, costumávamos dizer-lhe onde foram pescadas. As do rio Nagara, na província de Gifu, eram as que ele mais apreciava. Gostava também do arai de pargo ou de robalo. Em se tratando de sushi de atum, preferia a parte com mais gordura, o torô. Gostava muito de algas e, no tocante aos mariscos, como ele tinha dentes fracos, só comia um tipo e evitava alimentos duros. Dos pratos ocidentais, gostava muito de bife, que eu preparava dando cortes em um dos lados para torná-lo macio. O molho que ele apreciava era bem especial. Misturavam-se mirim, shoyu e vinho. Meishu-sama apreciava peixe à meunier, principalmente linguado e peixe-espada,
e também truta. Truta frita na manteiga era muito comum. Gostava igualmente de peixe ensopado, coberto com maionese, além de frango cozido. Adorava curry japonês, bem picante, com carne de frango. Conforme podemos perceber, Meishu-sama gostava de iguarias com sabor geralmente mais forte que o normal. Até mesmo os cozidos eram mais temperados. Dentre verduras e legumes, ele gostava de um tubérculo bastante comum na Ásia, a sagitária, além de batata doce e salsão. Certa vez fui repreendido por causa do salsão. Geralmente costumava servi-lo ensopado. Um dia, porém, deixei de fazê-lo. Meishu-sama me perguntou: "O que é que você tem contra mim a ponto de não me servir salsão ensopado?" Respondi que às vezes há falta no mercado. Então ele disse: "Ah, é? É por isso que você não tem feito para mim. Como gosto muito, sirva-me de vez em quando." No jantar eram servidos 7 pratos diferentes e no almoço havia peixe à minier, acompanhado de sopa ou verdura crua ou ensopada. Ao tendon sempre se acrescentava alguma verdura. Meishu-sama apreciava também cozidos agridoces e legumes cozidos temperados com mirim, shoyu e um pouco de açúcar. O cardápio era determinado mensalmente e não podíamos repeti-lo. Uma vez que os produtos têm a época certa, eu procurava estar atento a fim de servi-los logo no início da safra. Preocupava-me também que Meishu-sama fosse o primeiro a saboreá-los. Quando o jantar era um prato ocidental ou chinês, Meishu-sama dispensava o lanche da tarde. Para mim, o maior prazer são as refeições. Portanto, sirva-me os pratos de que gosto, o máximo de vezes possível. Na ceia, junto a outros alimentos, ele apreciava o chazuke e taicha. Para Meishu-sama, estes não tinham a função de tirar o gosto da comida. De fato, ele adorava esses 2 pratos. Em se tratando de sabor e aparência, Meishu-sama não gostava de excessos. Por possuir um senso de beleza aguçado e refinado, tudo precisava ser simples e elegante. Cores muito chamativas e vibrantes, como certos tons de vermelho e verde, não eram de seu agrado. No casamento da senhorita Miyako, filha de Meishu-sama, fiz orizume. Visto que as caixas eram grandes, medindo cerca de 36 centímetros, preparei as iguarias um pouco maiores. Assim sendo, mais tarde, Meishu-sama chamou minha atenção. Por que não fez as refeições em proporções menores? A aparência não ficou boa, pois estavam grandes demais. Se você as fez assim para conseguir preencher o espaço da caixa, era só fazer iguarias menores e aumentar a quantidade. Meishu-sama não gostava também de nada grotesco ou assustador. Certa vez, servi-lhe uma cabeça de pargo frita. Ele me disse: "É tão pavoroso que não consigo comer. Por favor, corte-o em pedaços menores." Quando o polvo era servido com uma cabeça muito grande, isso também lhe desagradava e dizia que tinha um aspecto horrível. Ele sentia uma repulsa instintiva pelo grotesco. Meishu-sama era muito meticuloso. No caso da cebolinha, por exemplo, havia determinado o comprimento do corte para cada tipo de prato. Creio que com isso ele queria que eu me mantivesse atento ao que fazia. Mesmo assim, gostava de quase tudo e saboreava a comida, dizendo que estava gostosa. Em seus últimos anos de vida, não tinha problemas digestivos e se alimentava bem, sem haver necessidade de mudar o tempero. Ele comia com incrível rapidez, até no caso de refeição ocidental completa.
Meishu-sama tomava 3 tacinhas de saquê todas as noites e gostava de vinho vivo, não muito doce. Mesmo em se tratando da comida de que gostava, ele não a consumia em excesso. Acredito que ele buscava equilibrar a dieta com alimentos de origem animal e vegetal. Eu lhe apresentava o cardápio, combinando os pratos à base de vegetais com as carnes, e penso que ele se servia, baseando-se até mesmo no valor calórico. Em suma, ele pensava no balanceamento de suas refeições. Frequentemente, eu lhe preparava lanches com coisas de que ele gostava, como o kintsuba e panqueca doce. O que é comprado fora não tem makoto, mas o que é preparado em casa está impregnado do makoto para comigo, e por isso é delicioso, dizia Meishu-sama. Assim, saboreava com muito prazer tudo o que lhe preparávamos. Diante dos convidados, nunca rebaixava o que era preparado em casa. Normalmente as pessoas oferecem algo às visitas e dizem: por favor, não reparem, espero que não esteja muito ruim. Já Meishu-sama dizia: sirvam-se à vontade, a comida em minha casa é deliciosa. Como cozinheiro, eu achava aquelas palavras realmente gratificantes. Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 2.